Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje é o dia dos pais e a gente precisa falar sobre a importância que o pai tem. Cada vez mais as mulheres vão assumindo protagonismo em todos os meios de comunicação. Se fala muito sobre os direitos das mulheres, sobre a importância da mãe, sobre o papel que elas desempenham em casa e na sociedade. Mas nós estamos nos esquecendo de que antes da criação de Eva, Deus fez Adão. E hoje nós vamos falar sobre Adão. E vamos nos concentrar numa pergunta que Deus fez lá no Éden. Onde está você, Adão? Essa igreja, e eu queria pedir só que vocês colocassem por uns 5 segundinhos aí a logo da igreja, pode ser? Outro dia, aqui no louvor, Deus falava comigo sobre o fundamento dessa igreja. Eu quero que vocês olhem bem para a logo. Deus me disse 2 coisas. Primeiro, que as coisas que nós fazemos aqui não são só para a nossa cidade. Elas vão frutificar no país inteiro. Segundo, aquela logo, ela não foi aleatória. Ela foi uma escolha de Deus. O ministério fundamental dessa igreja é família. E Deus disse assim: ensinem os pais para que eles eduquem os filhos. Eduquem os filhos para que eles ensinem as nações. Ontem e hoje, é exatamente isso que nós estamos fazendo. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia junto comigo em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus tomou Adão e colocou-o no jardim do Éden, para que Adão cultivasse e guardasse o jardim. Eu fico pensando em que perigo havia no jardim. Deus disse: Adão, guarde o jardim. Mas o único ser humano que existia até ali era Adão. E dentro do jardim, só Deus caminhava com Adão. Era o lugar em que o Senhor falava com ele. Porém, se Deus disse, guarde o jardim, é porque havia um perigo iminente. Havia algo de que Adão precisava cuidar. Havia um risco que Adão precisava evitar. Deus não pediria a Adão para guardar o jardim se o jardim não estivesse ameaçado por algum motivo. E o jardim era um lugar em que Deus estava. Era o lugar em que Deus se aproximava da criação. Então Adão recebeu a missão de proteger e de cultivar o lugar em que Deus caminhava com ele. Que responsabilidade Deus deu a Adão. Por algum motivo, porém, que a gente não sabe qual foi, a serpente conseguiu entrar no jardim. E em pouco tempo ela já estava conversando com Eva. E convenceu a mulher que tinha sido dada a Adão de que ela deveria comer o fruto proibido. E Eva não só comeu, como levou o fruto para Adão. E a gente sempre enfoca a parte em que Eva foi culpada, porque ela comeu o fruto proibido e foi ela que o levou para Adão.
Mas a gente se esquece de que a missão de guardar aquele jardim, que a missão de evitar que o perigo chegasse ao jardim, era de Adão. Ele não estava no lugar em que ele deveria estar quando tudo aconteceu. Onde estava Adão quando a serpente conversava com Eva? Em que lugar Adão se escondeu? Qual foi a ocupação que tomou o lugar e o tempo de Adão naquele espaço? Adão não estava perto de Eva. Adão não viu a serpente entrar e nem conversar com ela. Adão falhou. E assim como ele, hoje, muitos homens, muitos maridos, muitos pais estão falhando na missão de guardar o jardim que Deus entregou nas mãos deles. O jardim, queridos, é a nossa casa. O jardim é a nossa família. Não acho que seja possível precisar em que momento isso aconteceu, mas é perceptível a perda de poder e de senso de responsabilidade dos homens no século atual. Talvez seja a reverberação do movimento feminista, atribuindo cada vez mais espaços e valores às mulheres sem rediscutir o papel dos homens, ou talvez o movimento feminista tenha colocado em evidência algo que já ocorresse dentro dos lares. Não importa. O que importa é que Deus disse ao homem: você é que vai guardar e cultivar o jardim. É o seu papel proteger a família e fazer com que dentro da sua casa os dons e frutos espirituais sejam cultivados. Porque você é o sacerdote do seu lar. Porque você é o alicerce da sua casa. A mulher pode erguer paredes, ela pode decorar a casa, mas ela não é o alicerce. E por mais bonita que seja uma casa, por mais fortes que sejam as paredes, se não houver alicerce, em algum momento a casa vai ruir. Se o alicerce não for bem feito, as rachaduras vão começar a aparecer. Aquilo que a Bíblia diz, a ciência comprova. Existem vários estudos na área da psicologia, na área da psiquiatria, que mostram a importância que o pai tem para o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente. Mas a gente não fala sobre isso. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o maligno veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos destituindo os homens do papel que lhes cabe. Agora entendam. Ser o alicerce da casa, ser aquele que cultiva e guarda o jardim, não significa ter mais poder. Significa sim ter mais responsabilidades. Eu sempre ouço as pessoas criticando o versículo da Bíblia que diz: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Mas, gente, a responsabilidade que Deus deu aos homens é muito maior e muito mais difícil. Porque também está escrito: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Nós nos sujeitamos a Cristo por causa do amor dele, é o amor dele que nos convence.
não é o autoritarismo, não é a força, não é o grito. O que convence é o amor. A missão maior do sacerdote é amar. O sacerdote constrói a casa na rocha que é Cristo e em amor. E é por isso que hoje o Senhor convida cada um de vocês a reassumir as responsabilidades que Ele lhes confiou como homem. E nós precisamos falar sobre isso urgentemente. Primeiro tópico: Adão não protegeu o jardim. E quando Eva comeu o fruto proibido, é interessante isso. Deus não quis falar primeiro com Eva, porque era para Deus ter chamado Eva: Eva, sua doida, né? Eu não te falei que era para você comer esse fruto proibido, mulher? Será possível? Não aguenta ouvir uma conversinha? A serpente veio, te disse o contrário do que eu falei, você comeu, ainda trouxe para o seu marido? Não foi assim que aconteceu. E eu queria que vocês acompanhassem comigo o que está em Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 6. Por favor, vamos começar por aí. Gênesis 3. Abram aí. Gênesis 3. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quem conversou com a serpente? Quem se deixou ser enganada? Quem ainda levou o pecado para o homem? Foi Eva. Então Deus tinha que tirar satisfação com quem? Com Eva. Agora olha o que está escrito no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Escutem, o 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Eva fez tudo errado, mas Deus procurou Adão, porque foi a Adão que ele disse: cabe a você proteger o jardim e cultivá-lo. Infelizmente, só nos 4 primeiros meses desse ano, os cartórios brasileiros fizeram 57 mil certidões de nascimento sem o nome do pai. Onde está você, Adão? Nos 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, foram 320 mil crianças registradas sem o nome do pai. Onde está você, Adão? De todos os divórcios que acontecem no país, apenas 4% dos pais ficam com a guarda dos filhos. Onde está você, Adão?
Segundo dados do IBGE, os últimos, o Brasil tem hoje 11 milhões de mães solo, de mães que cuidam sozinhas de seus filhos e de suas filhas. Onde está você, Adão? E se eu tivesse aqui as estatísticas dos homens que se separam e que vão embora, se distanciando dos filhos também? Eu trabalhei com isso. Minha área de atuação era o direito de família, eu fazia divórcios, pensão de alimentos. Quantos pais dão R$100, 200 por mês, achando que vão sustentar um filho que precisa estudar, se vestir, comer, de plano de saúde, de medicamento, de material escolar, de livros e de lazer? Onde está você, Adão? Está na moda trocar de esposa por uma mais nova. E às vezes ele vem para a igreja nos braços com o filho novo da família nova, querendo passar uma borracha na esposa que Deus deu a ele e nos filhos do primeiro casamento. Filho não é um carro velho que você entra numa concessionária, deixa para trás e sai de lá ostentando o novo. Onde está você, Adão? Todo dia cedo, domingo, é sua esposa que acorda, que lhe empurra da cama para você vir para a igreja, que bate na porta dos filhos e grita, como se ela fosse a sacerdotisa da casa. E Deus hoje olha para você e pergunta: onde está você, Adão? O filho sai, quem fica acordado até tarde é a mãe. Quem tem a missão de proteger o jardim é você. Onde está você, Adão? A omissão de um pai abre feridas que duram uma vida inteira. Recentemente, a USP começou a pesquisar o quanto ser abandonado afetivamente por um pai, mesmo que tenha vivido e convivido fisicamente com ele, pode afetar os adultos. A gente fala sobre as implicações sobre crianças, sobre adolescentes, mas essas feridas elas não se curam com o passar dos anos. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando uma mulher pare, quando ela coloca uma criança no mundo, o corpo descarrega um neurohormônio chamado ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. Ela não só faz com que nos apeguemos às pessoas que amamos, como estabeleçamos com elas uma relação de confiança também. Portanto, o vínculo mãe e filho é biológico. Pariu, vem a ocitocina, porque Deus é tão sábio, que a ocitocina, ela apaga parte das memórias. Sabe por quê? Porque se a mulher se lembrasse de tudo que ela sofreu para parir, ela não tinha o segundo filho. Aí a gente engravida e a gente mesmo diz, parece que eu esqueci, né? Tudo o que eu passei, mas esquece. É uma das ações da ocitocina no nosso corpo. E a gente amamenta e libera mais ocitocina, porque a ocitocina é liberada pelo toque, pelo abraço, pelo aconchego, pelo olho no olho. Isso gera amor no sentido neuroquímico da palavra. Mas o pai não pare, o pai não amamenta,
Mas o pai pode construir um vínculo de amor, um vínculo de afeto, porque ele tem um papel fundamental no desenvolvimento saudável dos filhos. Enquanto a mãe é a representação do amor, por favor, entenda o que eu vou te explicar agora. Você, homem que está aqui, você é o que diz para o seu filho o que o mundo pensa a respeito dele. Porque a criança nasce apegada à mãe, como se ela e a mãe fossem uma coisa só. E a mãe naturalmente desenvolve afeto pelo filho. Mas Deus é sábio. E Ele sabe que o mundo não é só amor. O mundo são desafios. O mundo são decepções. E as nossas crianças precisam estar preparadas para entender o mundo e para se constituírem como pessoas além do que elas vivem dentro de casa. Sabe qual é a primeira pessoa que apresenta o mundo à criança? É o pai. É como se a criança olhasse para o pai e dissesse: além da minha mãe, existe mais alguma coisa. Essa coisa é o pai que vai fazer uma ponte entre a criança e o mundo, entre a criança e a sociedade. Então, é você, pai. É você, pai, que mostra para a criança o que o mundo pensa a respeito dela. Quando você a abandona, você está dizendo que ela não é digna de ser amada. E para o resto da vida, ela vai acreditar que não é uma pessoa amável. Porque a primeira pessoa que deveria ter apresentado ao mundo foi você, e você falhou. Onde está você, Adão? A autoimagem é construída sobremaneira pela atuação da figura paterna. O nosso Deus não erra. E o desenvolvimento saudável requer a presença de uma mãe e requer a presença de um pai. Jung, psicólogo famoso, diz que a nossa psique precisa das duas figuras, dos dois gêneros, para que a pessoa saiba quem ela é, saiba como se comportar. Precisa do amor da mãe e precisa desse rompimento com a mãe para ir para o mundo a partir da relação que estabelece com o pai. Por isso Freud dizia também que o pai representa a castração, é o corte, o vínculo com essa mãe. Venha para o mundo real, eu vou te mostrar como ele é, eu vou te dizer quais são os limites, meu filho, minha filha, eu vou te dizer quem você é, o que você deve aceitar e o que você não deve. Hoje, as crianças e os adolescentes nem sabem mais quem eles são. E nesse espaço de omissão e de vazio, as ideologias vão ganhando espaço, como a ideologia de gênero. E às vezes o pai não se dá conta que ele foi responsável por isso. Porque um pai autoritário, um pai ausente, é a representação da figura masculina. E a filha, tratada dessa forma, pode começar a repelir os homens. Ela pode olhar para o pai e dizer: a última coisa que eu quero é me relacionar com um homem igual ao meu pai. Então eu vou me relacionar com mulheres. Ou o menino pode olhar para o pai: se ser homem é o que eu vejo na minha casa, então eu não quero ser um. Onde está você, Adão? E se vocês pensam que sou eu que estou dizendo isso, enganam-se. Eu trouxe para vocês referências que vocês mesmos
podem pesquisar e conferir para saber que é a ciência que atesta o que eu digo e o que já estava escrito na palavra. A ausência física e afetiva do pai na percepção dos filhos adultos. Eu tirei muito material daqui. Olha o que está escrito, gente. Nas últimas décadas, as teorias psicológicas têm demonstrado a importância da figura paterna no desenvolvimento infantil e adolescente. Aqui, diz a autora da pesquisa, vamos considerar como ausência paterna a existência da distância emocional entre o pai e filho, mesmo que o pai possa estar presente fisicamente, né? Na infância, a ausência do pai pode causar o quê? Os problemas comportamentais decorrentes da ausência paterna já se apresentam na pré-escola e podem se manter ao longo da vida escolar, revelando resultados negativos que incluem baixo desempenho escolar, aumento de ausência nas aulas, risco aumentado de envolvimento com drogas, relacionamento frágil com os pares, depressão, ansiedade, labilidade, que quer dizer instabilidade emocional, e a externalização de comportamentos problemas. Numa sociedade em que 1/3 dos casamentos termina em divórcio, em que se diz que qualquer modelo de família funciona, em que as mães estão criando os filhos sozinhos, nós esperávamos ter uma geração de crianças e adolescentes saudáveis e bem estruturados? Por que nós estamos perdendo tempo procurando a causa, se a causa é a desestruturação do modelo de família que Deus criou? E ontem eu disse, depois que Deus fez tudo, que Ele olhou para a criação, Ele disse e viu Deus que tudo o que Ele havia feito era bom. Não há o que se discutir. As crianças que chegam à adolescência privadas de alguma forma do convívio físico e afetivo com o pai, podem enfrentar problemas de quê? Eu quero que vocês leiam ali. É a Bíblia que está dizendo isso? É um estudo científico. Científico. Porque Deus deu uma ordem a Adão. E Adão não cumpriu com essa missão. Onde está você, Adão? Para dizer ao seu filho e à sua filha o que é ser um homem à luz da palavra de Deus. Ser homem não é ter muitas mulheres, nem ser um garanhão. Isso é o que o mundo diz. Macho de verdade é aquele que sabe qual foi a missão que Deus lhe comissionou e é forte o bastante para enfrentar as ideologias deste mundo e dizer: na minha casa, não. Eu sou Adão. Eu guardo o meu jardim. Não toque na minha mulher. Não toque nos meus filhos. Ser Adão é olhar para sua filha e dizer como você é linda. Meu pai fala isso até hoje, eu tenho 40 anos. Dia de sábado eu estava na loja trabalhando com ele, aí ele passou assim, falou para a funcionária: vou trazer um chocolate quente para a mulher mais linda que eu conheço no mundo, minha filha. Olha que unhas perfeitas. Desde ontem que eu não paro de olhar para a minha mão. Quando eu digo assim: pai, não sei o que quebrou na minha casa. Aí ele diz: então eu estou indo consertar, vou mandar alguém. Você tem um filho em casa? Ensina ele como é que ele tem que tratar as mulheres. Sabe como? Tratando com honra a sua esposa. Porque a sua paternidade começa no tipo de relação que você mantém com a sua mulher. A gente não cria filho, já falei isso aqui.
dizendo a eles o que eles têm que fazer. A gente cria filhos sendo um exemplo. O diabo inverteu tudo, queridos. Todo tipo de mentira a gente ouve, assimila como se fosse verdade, traz para dentro da igreja. E depois a gente não entende o que aparece aqui, ó. Tem mais. Quando a criança não tem a presença do pai, ela tem dificuldade para reconhecer limites, porque o pai é a castração, o pai é o caráter, o pai é a moral dentro de casa. E eu fico pensando, quando falo isso, em que tipo de moral nós temos visto, ou que tipo de moral temos visto e tido dentro das nossas casas, mesmo dentro dos lares cristãos. Tem mais. Na adolescência, as pesquisas têm evidenciado que uma relação pouco harmônica entre pai e filho pode ser considerada, em alguma medida, a maior propensão para o envolvimento com o quê? Delinquência. Delinquência. E não é só um estudo não, são dezenas. Neste sentido, estudos têm relacionado a ausência paterna com criminalidade e desenvolvimento de jovens infratores. Pode também pesquisar aqui, se vocês quiserem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, uma gamer de 19 anos foi assassinada por outro jogador de 18 anos. Ele foi preso. E a polícia encontrou um diário. Ele disse: eu escrevi um diário em que eu conto o assassinato dela. E uma das frases que a polícia encontrou no diário foi essa aqui que eu quero ler para vocês. Algo que eu tenho ódio é um pai fazer um filho e depois simplesmente abandoná-lo. Você não sabe a ferida que você pode estar causando no filho que você abandonou. Você está vindo de outro casamento? Nós não vamos avaliar o que aconteceu até você chegar aqui. Mas a gente precisa cuidar do que está acontecendo daqui em diante. Ficaram filhos para trás, eles continuam sendo teus filhos. Imagina como eles se sentem quando você vem para a igreja com um bebezinho novo, esposa nova, e ele ficou sozinho em casa. Ele é teu filho. Você vem para a igreja com a família nova, passa na casa da mãe da criança, pega o outro filho e traz junto. Mostra que o amor continua o mesmo, que o valor é o mesmo. Para de ser irresponsável. Para de colocar uma mulher no lugar de teu filho. Acorda, Adão, porque a serpente já entrou no teu jardim. Quando o filho não tem o amor do pai, ele tenta chamar a atenção. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Os psicólogos, os psiquiatras dizem que é uma tentativa desesperada de ser visto. É uma tentativa desesperada de ser achado, de ser encontrado. Se eu transgredir, meu pai vai olhar para mim, nem que seja para brigar comigo. As evidências de que a desestruturação da família compromete toda a sociedade são muitas. Um estudo feito pelo Ministério Público de São Paulo em 2018 concluiu que apenas 17% dos adolescentes autores de atos infracionais internados na Fundação Casa moravam com ambos os pais. Não para por aqui não, gente. Outro estudo feito pela Universidade de São Paulo mostrou que apenas 30% dos adolescentes que cometeram atos infracionais foram criados pelos pais. 70% estavam com a mãe, com a avó ou com a tia.
Tem mais, a ausência paterna apresentou efeitos intensos e significativos na variação das taxas de violências masculina e feminina, independentemente do contexto e do ambiente, porque você pode estar dizendo, mas isso aí só acontece dentro da favela. Na periferia, amigos, pesquisadores investigaram, o cenário não muda, não tem a ver com renda, tem a ver com falta de amor. Prossegue, a pesquisadora da Universidade da Pensilvânia atestou que os efeitos da desestruturação familiar oscilam pouco com a situação socioeconômica, ou seja, mesmo entre as famílias com renda mais alta, o efeito da ausência paterna é perceptível. Onde está você, Adão? Onde está você, Adão? O pai é a representação da moral. Qual é a sua? Como é a sua conduta? Você é o exemplo, Adão, dentro da sua casa? Você é um exemplo, Adão, fora da sua casa? Com quem você anda, Adão? Esses dias eu li uma coisa que me deixou perplexa, que foi o depoimento da filha de um casal de pastores famosos no Brasil inteiro, que tem um ministério de família e recentemente ela se assumiu bissexual. E eu fui ler uma entrevista que ela deu e ela disse assim: eu passei a rejeitar os homens depois que eu ouvi as conversas dos amigos do meu pai. Ela nem falou do pai, ela disse dos amigos do meu pai, que falavam das esposas deles como se as esposas fossem empregadas deles, que menosprezavam as mulheres. Com quem você anda, Adão? Como é que você vai cuidar do jardim que Deus te deu, se é você quem está conversando com a serpente? E eu sei que é difícil, porque a gente vive numa cultura que diz que o homem tudo pode, que o sexo para o homem é livre, que o adultério masculino é normal, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia tem padrões de moral idênticos para o homem e para a mulher, e qualquer coisa que se diga em contrário é heresia. Onde está você, Adão? Meu querido, as crianças cantaram aqui, a tia falou, e sempre no Dia dos Pais a gente ouve essa palavra: meu pai, meu herói. E eu queria te dizer que isso não é força do senso comum, é científico. O pai tem que ser o herói, porque só o herói pode salvar Eva da serpente, só o herói pode impedir que Caim mate Abel, só um herói pode tirar os cardos e espinhos do jardim, só o herói pode deixar o jardim tão bem cuidado, a ponto de que Deus tenha prazer em caminhar ali. O pai é a figura do herói. A ciência diz que é aquele de quem a criança precisa ter orgulho. Eu achei tão lindo, minha irmã hoje não está aqui, está viajando, mas eu vou contar para todo mundo, eu achei uma coisa linda. Minha sobrinha tem 6 anos. Aí elas estavam falando de casamento, já organizando a família, né, delas. Aí a pequenininha disse assim: eu tenho que casar com um homem igual meu pai. Gente, essa era a frase que todo homem, pai de uma menina, deveria ouvir. Aí eu perguntei, curiosa: por que, Cacá? Tia, eu tenho que casar com um homem gentil igual meu pai.
Qual é a frase, meu querido, que tem seduzido você? É a frase de um amante? De uma prostituta? A frase que tem seduzido você é sobre dinheiro? É sobre poder? A frase que deveria seduzi-lo era da sua filha dizendo: eu quero me casar com um homem igual ao meu pai. Era o seu filho olhar para você e dizer: eu quero ser um homem igual ao meu pai. Entendam que nós estamos invertendo valores, nós estamos mercantilizando tudo. Deus não nos chamou para sermos ricos, poderosos, termos grandes empresas. Isso pode acontecer, mas não é a meta de vida. Querido, você é Adão e você foi chamado para ter hombridade. Nós precisamos resgatar, não é masculinidade, nós precisamos resgatar hombridade. A honra de ser homem, a honra de ter recebido das mãos do Criador a missão de cultivar o lugar mais lindo que Deus criou na terra, que foi o Éden. A missão de proteger a primeira, maior e mais importante instituição que o Senhor criou, que foi a família. Estou terminando. Que tipo de semente você está lançando no coração dos seus filhos? Ninguém deve plantar espinhos. O coração dos nossos filhos deve ser regado com verdade, honestidade, amor, com palavras de reconhecimento e de encorajamento. Queridos, não se colhe flores num jardim onde nada se plantou. Paternidade exige esforço, dá trabalho, mas também traz recompensas. Porque a ciência também diz que as crianças que têm o pai presente expressam autoestima superior àquelas que têm pai ausente. E a presença positiva da figura paterna ajuda a afastar uma série de transtornos psicológicos. Depois está todo mundo doente, ansiedade, depressão, ninguém sabe de onde vem. Adão no Éden foi um jeito que Deus encontrou de nos dizer que, ao contrário do que repetimos por aí, o filho não é da mãe. Ele é seu. Então se levante, pai, e vá protegê-lo, antes que a serpente venha e o engane. Que Deus nos abençoe.